hoje vamos aprender sobre adubação e a sua função nas orquídeas. Os adubos podem ser químicos e orgânicos. Na natureza são orgânicos, fornecidos por ela, em matéria orgânica, em decomposição e nutrientes, presente no ar e água da chuva. Em nossos orquidários, precisamos fornecer esses nutrientes às plantas, através de adubação química, ou seja, através de elementos químicos, onde essa matéria-prima é extraída da natureza e balanceada em formulações, onde aplicamos em nossas plantas. Vamos falar sobre o processo de absorção dos adubos pelas plantas através do mecanismo da fotossíntese. A principal fonte de energia são os carboidratos. Para que essa formação ocorra, é necessário oxigênio, hidrogênio e carbono, extraídos do ar e da água pela planta. Após a realização da fotossíntese, as substâncias químicas que são macro e micronutrientes se transformam em proteínas, lipídios e carboidratos. Quando adubamos, estamos fornecendo substâncias químicas para que este processo de transformação, comida para a planta, ocorra e ela venha comer através dos nutrientes fornecidos por nós. Vamos falar sobre adubação química, macro e micronutrientes. As plantas necessitam de nutrientes em quantidades variáveis, conforme a espécie e o estado de desenvolvimento, em diferentes combinações químicas. Os elementos estão disponíveis. As plantas absorvem em maior ou menor quantidade dessas combinações. O fertilizante é essencial para as plantas. A sua combinação é o NPK. É composto de nitrogênio, fósforo e potássio. São os macronutrientes primários. E também temos nessa combinação os macronutrientes secundários, que são cálcio, magnésio e enxofre. Os 6 elementos as plantas necessitam em grandes quantidades. Conhecido como macro, existem mais 9 elementos necessários em quantidades pequenas, os micronutrientes essenciais. São eles: zinco, ferro, boro, manganês, o cloro, cobre, sódio, molibdênio e níquel. O adubo pode ser balanceado, como exemplos, o 20-20-20, 18-18-18, conhecido como adubo de manutenção, ou não balanceados, 30-10-10, conhecido como adubo de crescimento, de mudas, o 9-45-15, conhecido como adubo de floração. Vamos aprender as principais funções desses 3 elementos para a sua orquídea. O nitrogênio é responsável pelo crescimento dos pseudobulbos e folhas. Ele é o responsável pela cor verde e a formação de proteínas. O fósforo faz o crescimento das raízes e a estimulação da floração. O potássio constrói os tecidos das orquídeas, com função de equilíbrio da turgor celular, ou seja, a pressão, e a eletroneutralidade, ou seja, aumenta a resistência a doenças e aumenta a qualidade dos frutos. Adubação química de liberação lenta é um tipo de fertilizante de liberação lenta, apresentado em formato de grão, um sistema osmótico em grão, ou seja, na medida em que a água em seu interior da cápsula sai, o fertilizante, que é lentamente expulso de seu interior. Tem várias composições diferenciadas em sua fórmula, o 10-10-10 e 20-20-20, e outros. Tempo de liberação dos nutrientes da cápsula pode variar e durar de 3 a 14 meses. Como a liberação é lenta,
é recomendado para todas as fases de crescimento e manutenção das orquídeas. Como ele possui uma liberação gradativa, não há risco de queimar as raízes das suas plantas, consequência comum de sobrecarga de adubação com nitrogênio em um único dia. Uma ótima opção de adubação homeopática e diária. Exemplos são o osmocote e o basacote. Adubação orgânica. Adubos orgânicos não são de origem mineral. São tortas de mamona ou girassol, farinha de osso, de peixe, de casca de ovos ou de ostras encontrados facilmente no mercado. É feita uma mistura dessas farinhas com torta de sementes, mais cinza de madeira. É um adubo de liberação lenta e a sua dosagem é de 1 colher de chá a cada 3, 4 ou 6 meses sobre o substrato, longe das raízes, no canto do vaso, conforme indicação do fabricante. O aparecimento de mofo pode ocorrer após alguns dias, resultado da decomposição da mistura por fungos decompositores inofensivos. Pontos contrários ao uso do adubo. Tortas de resíduos de semente fornecem excesso de nitrogênio e a farinha de osso e de fósforo, que após algum tempo ou uso em excesso, é um prato cheio para fungos e bactérias. Não combina com defensivos químicos e fungicidas, porque mata o princípio ativo dos micro-organismos. O uso de tortas e farinha tem sido evitado por muitos orquidófilos, devido a esses inconvenientes. Para orquídeas, tem disponível no mercado o adubo japonês, conhecido como bokashi, de uso milenar na China e Japão, produzido a partir de mistura fermentada por micro-organismos, uma fermentação controlada. Após esse processo, o produto final tem cheiro de padaria. Deve ser armazenado em recipientes fechados, local fresco e ao abrigo da luz. Validade de 6 meses após a fabricação. Ao pé da letra, assim dizendo, os adubos orgânicos não devem ser usados com substratos orgânicos, porque o adubo orgânico precisa se decompor, com isso aumentando a colônia de micro-organismos. Consequentemente, decompondo o substrato, fibra de coco, xaxim, esfagnos, são sensíveis às fermentações que ocorrem com os adubos orgânicos. Se você utilizar substrato inerte como brita e seixo de rio, fica viável a utilização de adubos orgânicos, pelo fato de não decompor, e toda vez que receber rega, ele será escoado pela água. A minha argumentação: os adubos orgânicos auxiliam na adubação, porém o fato é que ela é empírica, ou seja, que depois da decomposição, transformado em elementos químicos, e não sabemos as quantidades existentes desses elementos e quais são. Periodicidade do uso de adubos. As aplicações dos adubos químicos você pode fazer de forma semanal ou quinzenal, diluindo em água, conforme instruções do fabricante. Para mudas, adubos de crescimento, e plantas adultas, adubos de manutenção. Em épocas de floração, aplicar adubos de florações com 3 meses de antecedência. Para adubos orgânicos, aplicar de 3 em 3 meses, conforme indicado pelo fabricante. 1 colher de chá para vasos em média de 14 centímetros de diâmetro. Você deverá escolher qual tipo de adubo utilizar, conforme a disponibilidade em sua região e cidade. Mas com os avanços da tecnologia, sites de venda, tudo fica mais fácil.